Boa noite, caros amigos deputados. Peço desculpa pelo meu atraso. Foi por um motivo que eu não previa. Eu tive que ir a uma consulta médica com a minha irmã, que tem uma doença que é incurável e, portanto, precisa do nosso auxílio. E a consulta era às 4 horas. Supostamente estaria cá muito bem a tempo. Só que só nos atenderam às 6h30 e saí de Coimbra, saí da zona do hospital às 19h12 minutos. Portanto, fiz todos os possíveis para estar aqui a tempo. Não consegui, mesmo assim. Peço-vos desculpa por isso. Mas já aqui estamos, vamos começar a nossa Assembleia. Desejo que tenham passado um Natal feliz, com saúde e família. Normalmente é em família que passamos. Nem todos têm família para passar, mas aqueles que têm, e que tenha sido com saúde e boa disposição. Vamos dar início à nossa Assembleia. Vou fazer-vos aqui um pedido de alteração da ordem de trabalhos no edital, que na altura que assinei não reparei, e a senhora funcionária que fez o edital não sabia ou esqueceu-se, e eu também, ao assinar, devia ter lido, de pôr o período do público, da intervenção do público antes da ordem, antes de entrarmos no nosso período de Assembleia. E, portanto, vou ter autorização para ser posta neste edital e vamos dar a palavra ao público de qualquer maneira. Não demos papéis para inscrever, ou demos? Alguém já deu papéis para se inscreverem? Pronto, isto foi uma lacuna, peço imensa desculpa. Foi da funcionária, mas foi minha também, porque assinei. E, portanto, peço desculpa. E, sendo assim, temos público para intervir. Eu vou fazer aqui as substituições. Portanto, da parte do PS, a Ana Cristina Fernandes Simões será substituída pela Susana Margarida Borges Cândido, que já está sentada na bancada, na Assembleia. E aqui da parte de mais MPM, o senhor Joaquim Manuel Jesus será substituído pelo senhor Pedro Manuel do Carmo Morgado, que também já se encontra sentado aqui na minha frente. Seja bem-vindo à Assembleia, porque acho que é a primeira vez que está aí sentado, não é? As substituições são só essas, não é? As da CDU. E as da CDU, pois claro, a CDU é um espetáculo, tem sempre estas coisas. Diana Gregória pela Olga Gonçalves, a Maria Esperança pela Ana Fortunato, o Nuno Agostinho pela Belinda e a Cristiana Serra pelo Nelson Rodrigues. Portanto, está composta a nossa Assembleia, está o PSD, também está o Bloco? Não. O Bloco ainda não veio, não disse nada, a não ser que eu abra o e-mail e verifique. Ela disse que não vinha. Mas podia ter pedido substituição, digo eu. Mas pronto. Então temos a Assembleia com 18 deputados apenas, não é? Pronto. Então agora vamos dar a palavra ao público, que já chegou cá a folha de pedido. Faça favor, Sr. Virgílio, faça-nos chegar aqui à mesa a folha de pedido e faça já a tua intervenção. 19 de dezembro. 19 de dezembro. Vê se isto não faz barulho. Sr. Virgílio, pode tomar a palavra. Já sabe as coisas, como é que funcionam. Falta-me dizer o assunto. Assembleia anterior, 19 de 12 de 2024 e mais assuntos. É isso, Sr. Virgílio? Boa noite aos presentes. Sr. Presidente, não sei se escreve muito bem, mas acho que deu para entender, não deu? Começo a minha intervenção para duas chamadas de atenção à Sr. Presidente. A anterior reunião também, possivelmente, até começou mais tarde do que esta. Mas qual anterior? Não sei a que se refere. Em relação também, na anterior Assembleia, o Sr. Presidente justificou aí uma situação porque eu fiz confusão e pedi para usar da palavra e não estava já na ordem do dia. Penso que não era necessário.
ter feito aquela intervenção. Agora vamos aqui a umas situações. Eu aqui na anterior Assembleia ouvi aqui falar em um cocktail de areias no cemitério para acabar de coisa. Penso que não é correto e penso que até a nível municipal isso também deve ser alterado. Deve-se de adquirir areia virgem e deve ser colocado a areia. Não faz sentido estar uma sepultura a receber de terras de 2, 3, várias sepulturas. Há aqui um sentimento, aquela situação é ali. Ao receber areias de várias sepulturas, é um coquetel que aquela sepultura está a receber, não é? Deixe esta chamada de atenção aqui. Muito obrigada, Sr. Virgílio. É só isso? Não, minha senhora, ainda tenho tempo. Tem, sim, senhora. Tem, sim, senhora. Então. Também queria aqui que situações que estão a passar na freguesia não são muito desagradáveis. Há aí os fregueses têm que começar a ser educados nos tratamentos do lixo, a pintar paredes e tudo. Há que sensibilizar esta gente para que esta freguesia tenha outra imagem. E penso que a Assembleia também tem o direito ou tem o dever de, perante as outras entidades, fazer aqui uma força para isto não estar a dar estas mais que se estão a dar por aí. Eu já aqui há dias chamei isso a atenção. Continuam na mesma a ir, inclusivamente a nível da área comercial, não dá o tratamento adequado aos lixos e penso que as pessoas têm que ser sensibilizadas a ter outro procedimento. Agora, também tinha que trazer aqui a Assembleia, esta é uma situação muito que está na freguesia. Temos o Vale de São Pedro, com vários pinheiros secos e alguns caídos. Aquilo é uma matéria que está, possivelmente, amanhã ou outro dia vai contaminar os outros pinheiros. Há que, não sei quem é, trago isto aqui porque está na freguesia, penso que São Pedro Moel pertence à freguesia da Marinha Grande e há que uma entidade competente olhar para aqueles pinheiros, têm que ser retirados, inclusivamente há vários deles no chão, aquilo tem matérias e aquilo vai daqui a 2 dias perdemos o pinhal com o fogo e vamos perder os outros pinheiros porque não tiveram o tratamento adequado. Eu termino esperando que venha uma época da gente pôr o sinal no quadrado, mas que este ano não seja o exemplo dos outros. Obrigado. Boa noite. Então, obrigada, Sr. Virgílio. Eu creio que a Sra. Presidente, não sei se quer dizer algumas considerações acerca daquilo que o Sr. Virgílio disse, ou não. A senhora é que entende. Então, muito boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados e público, Sr. Virgílio. Relativamente só uma observação, tanto as areias das sepulturas, penso que não estou a afirmar, mas penso que não estão a ser utilizadas as que são retiradas. O que é utilizado é aquilo que sai da própria sepultura e é voltado a colocar no mesmo local. Portanto, se não estou em erro, portanto, será assim. As areias que se estava a falar eram as areias retiradas, o excesso, então é que vai para o monte, mas já não são aproveitadas. Portanto, essas não são aproveitadas. Acho que é de acolher esta questão que está relativamente aos lixos, ou seja, isto são os nossos cidadãos, é a cidadania das pessoas que está em causa, e os da área comercial acaba por ser também os nossos comerciantes, não é? Que efetivamente descarregam os seus restos, os seus lixos para a rua sem qualquer tipo de cuidado, e isso muitas vezes é por demasiado evidente, portanto, e não há preocupação nenhuma. Relativamente ao Vale de São Pedro, registro, e isto é ICNF, portanto não pode haver interferência nossa, mas será enviado um alerta ao ICNF. E é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sr. Virgílio não quer dizer mais nada, ficou satisfeito com a resposta ou não? Está terminado. Então, vamos entrar na ordem de trabalhos. Período da ordem do dia, porque hoje não há período antes da ordem do dia, dado que é uma Assembleia Extraordinária. 3.1, discussão e votação dos documentos previsionais para o ano 2025, Orçamento e PPI, Plano Plurianual de Investimentos, alinhado, número 1 do artigo 9 do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, Lei 75 de 2013, 12 de setembro. Portanto, está aberto o ponto 3.1 da ordem de trabalhos desta edital de convocatória número 18, extraordinária. Quem se quer inscrever para falar sobre o assunto? Os senhores deputados, está aberta, podem se inscrever. Então, 2, mais nenhuma bancada. Vasco Silva. Manuel Pereira, mais nenhuma bancada deseja intervir? A senhora Presidente, com certeza, peço desculpa, a senhora Presidente, antes que isso aconteça, vai fazer uma introdução ao ponto. Faz favor. Então, relativamente a esta questão, este ponto, foi enviado aos senhores deputados um orçamento com pequenas revisões que constavam do próprio, que eram referenciadas, mas gostaria de voltar aqui à questão essencial. O orçamento é feito com os valores de receita. Portanto, não podemos gastar mais do que aquilo que recebemos. Portanto, isso tem que ser analisado pelos seus deputados quando fazem essa avaliação. Na verdade, quando vamos aqui à receita, nós vemos que temos receitas próprias de 41.000 euros. Portanto, estes valores são aqueles que temos alguma margem de manobra para aquelas situações que não são obrigações assumidas. Portanto, é esta a nossa margem de manobra, porque não podemos gastar em determinadas rúbricas valores que são do Fundo de Financiamento das Freguesias. Se nós formos a ver depois abaixo, nós vemos que o Fundo de Financiamento das Freguesias são de, no fundo, 496.000 euros, que são 446, mais 50.000 que é variável, nem sempre é o mesmo valor. Portanto, aquele que é mesmo o Fundo de Financiamento de Freguesias para a freguesia da Marinha Grande, são 446.000. Ora bem, o que é que acontece? Nós só nas despesas de pessoal, portanto, neste novo, com aquilo que revimos em termos de valores, estão 740.000. Portanto, dos 496, considerando todos os valores, só aqui ultrapassa largamente o valor total do Fundo de Financiamento das Freguesias. É evidente que com a transferência de competências depois alocamos também o nosso pessoal, parte dos salários, às transferências de competências, porque senão não tínhamos hipótese nenhuma. Portanto, o orçamento tem que ser gerido de acordo com as receitas, porque nós não podemos inventar receitas e as despesas são fixas, temos de ter sempre, fazer um controle rigoroso da nossa despesa. Portanto, é só para vos dar noção que não podemos puxar para aqui nem para ali se não houver dinheiro. Então, relativamente às alterações ao último orçamento apresentado aqui, portanto, os seus deputados já tiveram certamente a oportunidade de ver, portanto, que houve aqui um reforço na rúbrica da despesa com o pessoal, não foi muito. Não quer dizer que não estivesse feita a contabilização daquilo que é a previsão das despesas com o pessoal. Colocou-se mais um valor porque ele estava muito à tabela, portanto, e para dar aqui uma folgazinha, que se houver alguma variação. Temos ainda, de qualquer modo, sempre a situação do saldo de gerência, mas ele está rigorosamente feito para os custos que estão previstos com o pessoal. Depois, reforçámos também 2.000 euros aqui nas escolas, que eventualmente que também teremos que colocar aqui mais valor
na parte, quando fizemos a introdução do saldo de gerência, colocámos mais 7.000 nos apoios às associações, e, na verdade, portanto, foi as alterações que houve, portanto, escolas, pessoal e associações. Portanto, fico ao vosso dispor para alguma questão que possam entender por relevante. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só temos 2 deputados inscritos, mais nenhum pretende, então o Vasco Silva. O Sr. Deputado tem 5 minutos para falar. Ok, ajudem-me a controlar o tempo, que eu agradeço. Queria dar as boas noites a todos e desejar um ano 2025 pelo menos melhor do que o atual que está a findar. Muita saúde e felicidade para todos. Eu estive a analisar os dados orçamentais e só tenho aqui diferenças entre, portanto, a última proposta de orçamento e esta. E depois vou só aqui enumerar algumas diferenças e depois no fim então vou fazer 2 ou 3 perguntas para ver como é que depois situamos aqui. Portanto, de facto, aqui as despesas que o pessoal, como a Sra. Presidente acabou de dizer, elas subiram mais ou menos, passaram de 733 para 740 mil. Temos aqui ainda uma diferença de 68 mil euros face àquilo que vinha atrás. Era de 75 e agora temos menos 68. Já houve aqui uma ligeira melhoria. Depois temos aqui os titulares de órgãos de soberania e membros autárquicos passaram de 317 para 334, aqui houve uma subida. Depois recrutamento pessoal para novos postos de trabalho, aqui houve uma descida bastante acentuada, portanto nós tínhamos 25.116 e agora passámos para 11.786,57. Pessoal em qualquer outra situação subiu, passou de 49.309 para 52.704. As despesas de representação cortaram-se mais ou menos para metade, estavam em 14.756, passam para 7.378. O subsídio de refeição sobe, à volta de 1.000 euros. Os subsídios de Natal descem, também à volta de 1.000 euros. Segurança Social sobe, passa de 131.080 para 138.210. Aqui aparece um subsídio novo, que eu não sei, que é subsídio familiar a crianças e jovens, que não estava previsto na primeira proposta de orçamento e agora há aqui um valor de 1.500 euros. Depois temos aqui a aquisição de bens e serviços. Inicialmente estava em 406.680 e agora esta última proposta está em 399.945. Aqui há um decréscimo. Depois aqui, a aquisição de serviços, que é na outra rubrica seguinte, houve um decréscimo também, 367 para 360. Conservação de bens passa de 96.250 para 95.250, há um decréscimo de 1.000. As escolas há um acréscimo de 2.000, como a Sra. Presidente disse. Nós depois temos aqui uma verba em orçamento, que ela mantém-se do primeiro para o segundo, que tem a ver com a formação, que é o 020215 0000. Não sei se depois podem dar aqui alguma justificação exatamente por esta verba, porque depois vou fazer uma pergunta que eu não sei se está enquadrada ou não aqui. Depois das despesas de capital, nós temos de facto aquisições de bens de capital, tínhamos 109.727, passa para 102.727. E temos aqui no edifício da Casa do Dr. Coelho, de facto estava previsto inicialmente os tais 101.000 euros e agora eles passam para os 94.000 euros. Portanto, isto é uma despesa de capital, portanto, houve aqui uma redução. Isto é um montante que a Junta de facto retira o orçamento para as obras da casa. Esta redução dos 7.000 euros, exatamente, foi a subida que houve dos 7.000 euros, de facto, às instituições sem fins lucrativos, que nós de facto pedimos que não era de nada justificável estarmos aqui a reduzir esta rúbrica. Agora, o que é que eu queria aqui perguntar muito claramente? Em relação, portanto, nota-se que o orçamento, em termos de esforço, no sentido de fixar o pessoal nos quadros da Junta,
Portanto, ficamos aqui na mesma coisa, ou pior, porque estes 25 mil, portanto, o recrutamento pessoal para novos postos de trabalho, eles descem. Portanto, na última vez nós tínhamos 25.116.06 recrutamento pessoal para novos postos de trabalho. E agora passa para 11.786. Pronto, ele está dentro da rúbrica, mas houve esta redução. Em que página é? Não sabe? Tenho ali os documentos, não sei. Pronto, de facto, saber ou não se isto é um esforço que a Junta está a fazer no sentido de manter e reforçar os técnicos operacionais no quadro, uma vez que neste momento temos 3 técnicos a menos e parece-me que se continuarmos nesta linha, se calhar para o ano, acabamos com 5 a menos, porque vão sair para a reforma. Não estamos a conseguir integrar pessoas neste quadro pessoal e, de facto, as equipas de assistentes operacionais da Junta não me parece que saiam reforçadas com este orçamento. Já passaram 5 minutos, mas pode continuar. É só uma pergunta em relação às associações. Qual é a política do Executivo da Junta em relação às instituições, às associações, que assim estou a incluir tudo, e aos seus dirigentes associativos, voluntários e benévolos? Porquê é que eu estou a perguntar isto? Por isso é que há bocado coloquei aquela questão aqui, que era da formação. Porque, de facto, é assim, a rúbrica já foi reforçada, nós pedimos, porque não fazia sentido absolutamente nenhum estarmos a retirar à sociedade civil este apoio. Há ou não intenção política do Executivo em disponibilizar formação para os dirigentes e para as associações da freguesia? Disponibilizar mais informações no meio em que eles atuam? O Executivo da Junta de Freguesia é ou não favorável, por exemplo, a estruturarmos o movimento associativo de forma a ele ficar mais organizado e conseguir, de facto, ter acesso a candidaturas em circunstâncias de igualdade de outras associações? É só isto que queríamos perguntar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Volto a perguntar, antes de dar a palavra ao outro deputado que está inscrito, dado que é da mesma força política, poderá haver algum deputado de outra força que queira inscrever-se? Não, ninguém quer. Manuel Pereira, da CDU. Muito boa noite a todos. Desejar um ano novo um pouco melhor que aquele que nós estamos ainda a passar, porque para muitos, para a generalidade do povo, foi um pouco amargo ou bastante amargo e portanto, desejar saúde são os meus votos. Sr. Presidente, há bocado colocou aqui a questão do FEF, do Fundo de Financiamento das Autarquias. Tanto que transmite determinado valor ou faz transitar determinado valor para a Junta da Marinha e, como diz o povo, não se podem fazer morcelas sem sangue. Eu queria perguntar onde é que estava o sangue para fazer as morcelas em 2024, porque olho para aqui e vejo 808.577,21. É um diferencial que me parece substancial relativamente ao atual, aos 740, 178,98. Portanto, e por isso, portanto, em resultado desta diferença, é que nós também fazemos a avaliação que fazemos. Depois, relativamente a um conjunto de rubricas que estão aqui no orçamento de despesa, eu faço referência a uma em particular. Portanto, tem sido um pouco a nossa bandeira em termos de CDU, porque entendemos que, tanto o mapa de pessoal da Junta deve ser reforçado, há necessidades objetivas para a aquisição de mais trabalhadores, nomeadamente ao nível dos assistentes operacionais, para as limpezas das ruas e para todo o seu envolvente. E o que verifico aqui é que há 3, no mapa de pessoal que daqui a pouco vamos discutir, há 3 vagas para
assistentes operacionais. E eu pergunto, tanto como é que se consegue o rendimento salarial de 3 trabalhadores assistentes operacionais com 11.700 e qualquer coisa euros, não posso precisar agora, não tenho aqui a folha, mas sei que é este o valor. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber, portanto, encontrar aqui, portanto, nestes 11.000 e qualquer coisa euros, rendimento salarial para admitir 3 trabalhadores, ou então estão aqui as vagas por estarem e não interessa nada, nem interessa adquirir mais trabalhadores, porque o que me parece também é que, portanto, a opção deste Executivo é entregar ao privado tudo o que são serviços públicos que devem ser efetivamente desempenhados e desenvolvidos por trabalhadores da Junta. E o que verifico também aqui é que mais de metade do valor que está orçamentado para despesas de pessoal, portanto, é entregue exatamente ao setor privado na aquisição de bens e na aquisição de serviços, nomeadamente. Porque, portanto, são 399 mil e qualquer coisa, também 309.945, portanto, que estão aqui inscritos. E, portanto, as despesas com pessoal são 740, isto é mais de metade do valor que está inscrito para despesas com pessoal, que vai parar exatamente aos bolsos, aos cofres, ou o que é que queiramos dos privados, que têm essas empresas, com todos os problemas que nós sabemos que isso tem acarretado, nomeadamente em termos de qualidade de serviço. E por isso, tanto gostava, efetivamente, de conhecer melhor estas realidades. Depois, também dizer que, mesmo assim, com o reforço que houve de verbas, por força da iniciativa, diria mesmo, da nossa iniciativa da CDU, houve reforço de verbas, mas mesmo assim é muito insuficiente. É muito insuficiente relativamente àquilo que vem de trás, porque reforçaram de acordo com aquilo que foi orçamentado nesta proposta que veio, tanto a discussão na Assembleia anterior, mas tanto não reforçaram ou nem tampouco se aproximaram aos valores que estavam anteriormente, nomeadamente em 2024. E por isso, portanto, continuamos a pensar que este valor é efetivamente fica muito aquém daquilo que de facto é necessário e, portanto, eu diria até que seria um dever da Junta de Freguesia atribuir às associações, às coletividades, movimento associativo, que desenvolvem o lazer, o desporto, a cultura na freguesia da Marinha Grande, deveria ser da parte da Junta, devia de haver da parte da Junta o dever de um contributo muito superior a esses agentes associativos, agentes da cultura e do desporto, que promovem em lugar da Junta, portanto, substituem-se à Junta na promoção destas atividades. E por isso, portanto, isto deveria de merecer um outro respeito, no meu entender. Percebo que, portanto, volto a repetir o mesmo que inicialmente coloquei. Não é possível, tanto fazermos células sem sangue, mas há repartições que podem ser feitas de uma outra forma e encontrar soluções também de forma diferente. E por isso, como eu tenho aqui valores de 2024 e 2025 e há um diferencial acentuado, eu fico sempre com dúvidas a este respeito disso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais nem deseja intervir? Certamente a Sra. Presidente terá alguma coisa a dizer ou não? Então, relativamente aqui à questão que colocou o Sr. Deputado Vasco, os novos postos de trabalho, que acabam por responder também um pouquinho ao Sr. Manuel Pereira. Este cálculo dos novos postos de trabalho devem ter em conta que nós ainda vamos iniciar o procedimento. Portanto, o procedimento de recrutamento tem várias fases. Até chegarmos à conclusão dele, não demora menos de 7 ou 8 meses. Portanto, e por isso é que o valor que está aqui, portanto, será um valor para pouco tempo. Se virmos que o processo pode ser mais rápido, há sempre a tal possibilidade de fazermos o reforço orçamental. Mas está calculado para poucos meses, está calculado para 3 meses.
este valor, porque na verdade um procedimento concursal e com certeza algumas pessoas que estão aqui presentes têm ideia que é um processo bastante moroso. Por isso é que o valor é este montante. Relativamente, portanto, eles estão abertos, não os que estão abertos é os que temos intenção, portanto, eventualmente mais um, que possa ficar disponível, porque ele está em mobilidade na Câmara Municipal, portanto, que possamos fazer a contratação. Entretanto, há pessoas que estão a trabalhar através do IFP e também temos um contrato em prestação de serviços, portanto, estamos a dar trabalho às pessoas. Não podemos esquecer que as pessoas que trabalham para as empresas também fazem parte da comunidade e são pessoas que são remuneradas, portanto, estamos a dar emprego. Não podemos esquecer isso, porque, repara, se fizermos aqui uma reflexão sobre a contratação, por exemplo, de um eletricista, quem é que consegue contratar um eletricista para função de assistente operacional, na verdade, um operacional, com os salários pagos pelo Estado. Portanto, nós não conseguimos contratar um eletricista ou mesmo um canalizador, é impossível, temos que contratar serviços. Portanto, não podemos pensar dessa forma. Também estamos a dar trabalho às pessoas. Não conseguimos contratá-los. De certeza que não conseguimos contratar. E então, com hoje a escassez que há de técnicos no mercado. O fundo de financiamento das freguesias, efetivamente é o que é. Portanto, não podemos aqui forçar em nenhum aspecto. Eu já estou a responder aqui ao Sr. Manuel Pereira, ao Sr. Deputado, e efetivamente não vejo aqui outra forma de comentar. Os valores estão aqui, são os que estão no mapa, portanto, o reforço para ser reforçado teve que ser tirado de alguma rúbrica, porque não há mais receita. Relativamente à comparação do ano passado, só podemos fazer efetivamente essa avaliação quando for feita a apresentação de contas e ver como é que foi a execução orçamental daquilo que foi aprovado para o ano passado em termos de despesas com pessoal. Aí sim podemos fazer a avaliação. Uma coisa é o que foi orçamentado, outra coisa é efetivamente aquilo que foi a despesa concreta, porque a despesa muitas vezes tem a ver com a receita. Portanto, se nós inflacionarmos a receita e se virem a receita que estava no ano passado era superior, porquê? Porque estava previsto, foi feito efetivamente uma previsão de receita da parte do IFP que depois não concretizamos. Portanto, não se concretizou a receita, também não se concretizou a despesa. Por isso é que a execução em termos de despesa com pessoal vai ser menor do que aquela que estava no orçamento, menor que os 808 mil euros. Mas continuo a repetir, o pessoal, o pagamento às pessoas que trabalham, portanto, será sempre aquilo que não pode falhar. Portanto, e nós temos que garantir esses salários. Portanto, e certamente que no decorrer do ano, ou seja, na primeira revisão orçamental, portanto, já ou em junho, se houver alguma necessidade, portanto, nós fazemos uma revisão e estará garantido, no mínimo, o pagamento aos trabalhadores. Relativamente ao apoio às associações, a formação, há formação do município, portanto, o município dá formação, promove várias formações em várias áreas formativas que estão disponíveis para todo o movimento associativo e para os corpos sociais das associações. Tecnicamente, nós não temos essa possibilidade. Teríamos que contratar aquela empresa que estava contratada, aquilo mostrou-se completamente ineficaz para as necessidades que as associações têm, o apoio técnico. Portanto, eventualmente poderemos analisar com vossas propostas, se houver alguma proposta concreta,
mas também não temos muitas verbas que possamos, a não ser as verbas que estão afetas aos apoios às associações, que esses normalmente é para os apoios económicos a atividades desenvolvidas. Eu não sei se terei respondido a tudo, penso que sim. Portanto, mas se houver mais alguma questão, fico ao dispor. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, a senhora Ana Paula André vai usar a palavra do Executivo, secretária do Executivo. Boa noite a todos e boas festas. Aproveito para informar, o IPDJ, através do Clube Top, tem candidaturas abertas com fundos a fundo perdido, com valores a fundo perdido, até dia 7 de fevereiro, para a formação para todas as associações. Portanto, o IPDJ, o ano passado, devolveu milhares de euros de fundos que não foram gastos porque as associações não concorrem. A Câmara Municipal, todas as primeiras segunda-feiras de cada mês, faz uma ação de formação. Eu tenho ido, porque também estou ligado ao movimento associativo, como vocês sabem, e infelizmente não vejo muitas associações presentes. Na próxima segunda-feira vai estar uma... Eu não tenho que estar a fazer publicidade, mas, por exemplo, há uma coisa que é uma preocupação de muitas associações, que é a legalização das instalações. Nós sabemos que muitas associações têm as suas instalações ilegais, porque foram fazendo obras ao longo dos anos. Na próxima segunda-feira, dia 6, é uma ação, porque isto também ajuda as associações. Tiveram sobre comunicação, sobre marketing, sobre como fazer candidaturas a fundos comunitários, e infelizmente eu tenho ido, sempre que me é possível, tenho visto as salas muito vazias, a sala muito vazia. Portanto, aproveitem para as associações ou para aquelas que estão aqui presentes, ou para as pessoas que vocês conheçam, candidaturas abertas, Clube Top, do IPDJ, milhares de euros para formação. Formação, lançamento de livros, apoio à gestão estratégica, portanto, há muito dinheiro para formação para as associações. Portanto, nós na Junta não é nosso core business, não é? Mas há muita possibilidade das associações fazerem formação de forma gratuita, está bem? É só informação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Secretária. Mais alguém deseja intervir? Ou vamos colocar já o documento Manuel Pereira, da CDU, o Vasco novamente. Olhem o tempo. Desculpem lá, não me considerem chato, mas aproveito para dizer ali à Dona Paula André que temos que encontrar aí uma solução também formativa para sensibilizar as massas associativas para integrarem os órgãos diretivos das associações. Esse é que me parece que é o problema maior que hoje se verifica, é a falta de disponibilidade da massa associativa para integrar os órgãos diretivos das coletividades e outros. Mas pronto, penso que isso também é muito difícil de lá chegar. Queria só, tanto ainda sobre o orçamento, dizer o seguinte. Eu percebo perfeitamente e tanto tenho essa ideia absoluta que o salário dos trabalhadores nunca falhará. Também tenho essa ideia. O meu problema é perceber, tanto aqueles que ainda não... Tanto a Sra. Presidente colocou aqui que os trabalhadores das empresas também são trabalhadores, claro que são. Gente, quando não tem outra solução em termos de rendimento, temos e quem está habituado a trabalhar é para o trabalho que vai, porque não vive de outras coisas, é para o trabalho que vai. Tem que trabalhar ou nas autarquias, ou nas empresas, ou no outro lado qualquer. A questão que eu coloco é porque conheço bem situações de precariedade que são aproveitadas por essas empresas que vão buscar trabalhadores para prestar serviços às autarquias e outros, ainda com muito menos direitos que os magros direitos que os trabalhadores das autarquias têm, porque, como disse, não é fácil formalizar um contrato com uma categoria específica, nomeadamente
obviamente, do índole técnico, eletricista, de canalizador e outros, mas para isso são situações esporádicas. Portanto, a Junta de Freguesia não precisa diariamente, a tempo inteiro, de um eletricista ou de um canalizador. Portanto, deverá precisar, com certeza, de muitos assistentes operacionais para a limpeza, para cortar as ervas, para fazer um conjunto de coisas que a gente ouve para ir dizer, as ervas que estão no mato, não se pode entrar para casa porque as ervas não deixam, portanto, e tudo ronda à volta disto. E para aí é que eu entendo que tem que ser a vocação, digo eu, maior da Junta de Freguesia, a limpeza das ruas. E depois, também queria dizer o seguinte, é que esses contratos, essa aquisição de trabalhadores que está a concurso, pelo menos já ouvi, penso que o concurso está em fase de andamento há muito tempo. Então aí compreendo que para o ano ainda vai a tempo, porque se o concurso não for aberto, continuam lá escritas as vagas, mas portanto o concurso não se abre, não se preenche, não é preciso o dinheiro. Portanto, mas eu acho que deveríamos apostar muito rapidamente na admissão de trabalhadores. Isto é o que eu penso. Muito obrigada. Vasco, por favor. Continuo a lembrar o tempo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu queria só dizer que, de facto, as equipas de trabalhadores da Junta, eles têm bastante prestígio na freguesia e junto à população, e acho que deve ser um esforço feito pela Assembleia fazermos tudo o que seja possível para evitar o seu desmoronamento ou mesmo algum desprestígio e, de facto, reforçá-las, porque, de facto, se elas diminuem o número de elementos, não é? Se nós não fazemos todos os esforços para, pelo menos, para adiantar tudo o que for possível, mesmo que seja concurso de contratação pública, seja o que for, pronto, já estamos indiretamente a diminuir as nossas equipas e depois é a Junta também que recebe, se calhar, reclamações porque a limpeza está de uma forma e podia, se calhar, estar de outra. Pronto, estas coisas a Junta é que tem que também articular. No nosso sentido é só não piorar o estado das equipas dos assistentes operacionais, tentar melhorar e tentar ver se for preciso até ter outro tipo de... A Junta tem um encarregado, eu até pensava que tínhamos 2 encarregados, mas fiz confusão. Mas, de facto, se for preciso haver outro tipo de coordenação com outro assistente operacional, depois a Junta terá que ver isso, mas as suas equipas funcionaram sempre bem. Em caso de emergência, a Junta esteve sempre lá, a todas as horas, e é isso que nós temos que manter. É uma bandeira da Junta de Freguesia. Em relação às associações, o que é que eu queria dizer? Pronto, nós temos que ter aqui o máximo de sensibilidade e eu compreendo aquilo que a sua secretária da Junta disse, mas de facto, pronto, quando nós dizemos aqui que de facto há candidaturas e há uma série de coisas, elas realmente existem. O problema é que nós não temos um movimento associativo estruturado na freguesia, ou seja, ele não está organizado. Muitas coisas que às vezes até passam por uma Câmara Municipal acabam por não chegar exatamente ao movimento associativo porque ele não tem estruturação legal, que é mesmo assim, e de facto ele tem esta natureza. E como a sua secretária disse, de facto é verdade, às vezes há muitas barreiras porque há muitas instalações que não estão legalizadas, mas nós até devemos nos curvar e ter o máximo de respeito por isso, porque na altura em que elas foram construídas, se calhar ainda nem havia o Código Civil português. E depois, quando foram criadas as leis, o movimento associativo foi um bocado cilindrado e nem sequer foi tido em conta. Ou seja, eles já existiram, já cumpriam uma determinada função social. E agora estão quase equiparados a empresas, não é? Ou seja, o que é que acontece? Quando nós agora queremos legalizar, temos de facto custos enormes, são quase custos superiores àquilo que foi gasto na altura para edificar o que temos. E de facto, de facto, eu não sei qual é que era a empresa que se estavam a referir, mas a Câmara de facto da Marinha Grande, temos que o dizer, nunca foi adepta da formação aos dirigentes associativos. E por isso é que foi celebrado depois um protocolo com a Junta de Freguesia, com a Confederação Portuguesa das Coletividades, porque de facto dava a oportunidade de haver uma interação, quer dos dirigentes associativos voluntários e benévolos da Marinha Grande com outros do país, e fazer deslocalizações, a ver outros projetos, outras obras, coisas novas. Era uma dinâmica que de facto se centrava na Confederação, que é quem representa
o movimento associativo. Depois dessas formações específicas que a sua secretária falou, de facto, todas as formações são bem-vindas, mas em alguns momentos, elas, quando não são sentidas pelo próprio movimento associativo, de facto, depois acontece o que foi dito aqui. E, de facto, o que é que acontece? Conseguimos ter aqui 2 elos de ligação, quer da Confederação, quer do que está a ser, e tentar interligar as coisas, se calhar conseguimos arrastar mais pessoas. É só e conseguimos melhorar a sociedade civil. Porque, de facto, nós hoje olhamos porque o movimento associativo tem naturezas muito diversas na Marinha Grande. E nós, de facto, tivemos muitas décadas em que o movimento associativo tinha uma característica que ele era existencial e ele existia e, de facto, construía património e afirmava-se. E hoje ele já não tem porque há muitas dificuldades em construir património e seguir exatamente nessa natureza. Ou seja, temos outra natureza associativa. E muitas vezes o que é que acontece? O apoio da Junta, o que é que ele centra só no trabalho existencial da associação. Tempo, bastante. Muito obrigada. Desculpem que eu estou com um bocado de tosse. Uma vez que mais alguém deseja fazer inscrição ou não? Não vou pôr ainda, ou ponho já a aprovação, mas ninguém pretende intervir. Têm a certeza? Quando eu começar a dizer que vou pôr a aprovação, há sempre alguém que se lembra? Não. Então, vamos pôr o documento à aprovação. Vou pôr à votação para o orçamento. Este aqui estava a ver se lia tudo. Leio aqui. Discussão e votação dos documentos previsionais para o ano 2025, Orçamento e PPI, Plano Plurianual de Investimentos, alinhado no número do artigo 9 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei 75 de 2013, de 12 de setembro. Quem vota contra este orçamento? Sete. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, 13, 2, 3, 3, 3, 6, 3 e 9, 10. 10? 11. 11, 7, 18. Somos só 18 hoje. 11 e 7, 18. Portanto, são 11 a favor. O orçamento foi aprovado por maioria, com 11 votos a favor, 0 abstenções e 7 votos contra. Vamos já preencher a folha de seguida e já vamos assinar. Agora vou ler a minuta. É este aqui, não é? Olha, tenho que mirar os dedos, são os dedos secos. Não fica bonito, mas é o possível. Minuta de aprovação de deliberação. Presente minuta de deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião de 26 de dezembro de 2024, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16, ao 16º, número 1, a linha A da Lei 75 de 2013, aprovou as opções do plano e os documentos previsionais, orçamento para o ano de 2025, que importa na receita e na despesa de 1.284.026,39 € e Plano Plurianual de Investimento, PPI, no valor de 109.777 €, que aqui estão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação. Mais liberou para os efeitos do dispositivo nos diplomas referidos submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes para aprovação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos presentes para o ano económico de 2025 e em cumprimento preceituado no artigo 9º, número 1 da linha A da lei em referência, deliberou aprovar, eu vou já escrevendo,
aprovar os documentos em apreço. Esta deliberação foi tomada por maioria, com 11 votos a favor, correto? Sim. 11 votos a favor, 7 votos contra e 0 abstenções. Agora vou colocar à aprovação a minuta. Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. Com 18 votos a favor. Portanto, hoje somos só 18 votos. A minuta. Estamos a falar na minuta. 18 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Posto isto, vamos... Perdão. Quero fazer uma declaração de voto à CDU. Já me estava a esquecer. Já me tinha levantado o braço e eu não. Declaração de voto. Nesta que se apresenta como última proposta de orçamento do mais MPM ao leme da Junta de Freguesia, fica patente toda a incapacidade, incompetência e falta de sentido de serviço público deste Executivo. Após ter sido eliminado com os votos contra da CDU e a abstenção dos restantes partidos, vem novamente a votação a mesma proposta com ligeiríssimas alterações, agora com o cozinhado mais MPM à boa maneira dos casos a que este Executivo nos tem habituado. Ou não querem ou não sabem cumprir com a tarefa que se propuseram, como de resto a ausência de um programa próprio para a freguesia tinha já deixado claro. Não há uma única ideia nova, não há um único projeto próprio, o único avanço concreto, aliás, foi a inauguração do Espaço Cidadão, que o Executivo CDU deixou prontinho a trabalhar, edificado, e com trabalhadores a completar a necessária formação, tudo estava feito com chancela CDU. Mas o mais grave ainda é ser mais um orçamento à boa moda da direita, mais MPM, porque enquanto baixa a verba para despesas com pessoal em menos 68.398,23 euros, ao mesmo tempo reduz o valor inscrito para a contratação de novos trabalhadores para 11.786,57 euros. Trabalhadores que tão necessários seriam ao serviço de limpeza, deservagem e conservação da freguesia, enquanto continua a aumentar o valor destinado à aquisição de prestação de serviços a privados em 14.780,81 euros, mais 22.530,88 euros, como de resto já constavam na versão inicialmente apresentada, num somatório total de 399.945,41 euros. Uma proposta de orçamento incoerente e desalinhada com documentos que a interligam, nomeadamente o mapa de pessoal, que registra 3 vagas para a assistente operacional e orçamenta para a contratação destes 3 novos trabalhadores 11.000 euros, sensivelmente. Se olharmos friamente para os números, o valor destinado à aquisição e prestação de serviços equivale a metade do orçamento total para despesas com pessoal, ou seja, dá-se um claro desvio de recursos públicos para os privados, com 2 notas relevantes. Por um lado, a fraca qualidade de serviços que todos testemunhamos em cada rua da freguesia por limpar ou cuidar. Por outro lado, com uma muito potencial situação de precariedade dos trabalhadores que são contratados temporariamente por estas empresas, cujas condições contratuais nem conhecemos e dificilmente terão acesso à igualdade de direitos, nomeadamente ao pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade, entre outros. Mantém uma perspectiva de aumento das taxas cobradas aos fregueses em mais 4.300 euros, a exemplo dos 4.000 euros que já tinha aumentado em 2024. Um orçamento que não apresenta respostas sociais às famílias, que correspondam ao que a vida e a realidade exigem e que ainda retira verba destinada a esses apoios. Podemos aqui afirmar que, embora ficando muito aquém do que seria justo e necessário, e ainda que muito tenues,
Foram feitas algumas alterações por força e pressão da CDU, no sentido de reparar estas injustas opções, injustas para os fregueses maranhenses. Sabendo-se que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia devem ao movimento associativo um enorme contributo pela promoção de atividades no âmbito da cultura, desporto, lazer e bem-estar das populações, no desenvolvimento de dinâmicas associativas, este mais MPM pretende reduzir substancialmente os apoios devidos ao movimento associativo. Fica claro que não lhes interessa a cultura, o desporto, o lazer, o associativismo, enquanto parte ativa da vida dos maranhenses. Foi precisamente por iniciativa e intervenção da CDU que a verba que estava inscrita na anterior proposta de orçamento, chumbada, foi reforçada, mesmo assim, como atrás referimos, ficando muito aquém dos valores que deveriam ser atribuídos aos atores e agentes do movimento associativo maranhense. Em suma, continua a ser um péssimo orçamento, tanto assim é que mereceu o chumbo na Assembleia Ordinária e nesta Assembleia Extraordinária só passará com a mudança de sentido de voto de deputados de outras forças políticas. É por isto que a marca da CDU nas freguesias e municípios se distingue de todas as outras. A CDU é sinónimo de trabalho, honestidade e competência e honra o voto que lhes é confiado. Em defesa da população, em defesa do movimento associativo, em defesa do acesso à cultura, ao lazer, ao desporto, em defesa de uma freguesia onde dê gosto de viver, estudar e trabalhar, a CDU só pode votar contra esta proposta. Marinha Grande, 30 de dezembro, os eleitos da CDU na freguesia. Obrigada. Posto isto, vamos entrar no segundo ponto. 3.2, apreciação e votação do mapa pessoal para o ano 2025. Sra. Presidente, quer tecer algumas considerações acerca do mapa ou... Se a senhora entender que não há nada a dizer... Foi. O mapa pessoal não foi alterado, portanto mantém-se em vigor o que está aprovado do ano 2024. É só para, no fundo, mantermos esta situação e esclarecendo novamente que o procedimento de contratação pública, portanto, irá abrir no próximo início do ano. E pensamos conseguir recrutar para as vagas que temos, que no último procedimento, portanto, não ficaram apurados em número suficiente para preencher as vagas que existiam. Portanto, havia 4 vagas, foram preenchidas 3. E como já esclareci, portanto, existem estas vagas porque uma das pessoas que estava reformou-se, uma que foi admitida no procedimento concursal, portanto não concluiu com sucesso o período experimental, e o outro foi o tal que não foi admitido. Portanto, tinha ficado meio aberto e não foi admitido, portanto já foi no decorrer do ano 2024 e realmente não houve sequer, porque nós, como sabem, tivemos com menos trabalhadores ao serviço, houve várias baixas e não houve possibilidade, a pessoa que se dedica aos procedimentos concursais, portanto não teve atarefada, não foi possível iniciar o novo procedimento. Portanto, agora já a trabalhadora do Espaço Cidadão já regressou ao serviço, depois da licença de parental, e iremos abrir o procedimento, portanto, para ingresso, mas, na verdade, vai demorar uns meses até ficar concluído. Mas acreditamos que conseguimos este ano preencher todas as vagas e depois, se houver excedente ao número que necessitamos, pode sempre ficar em reserva de recrutamento e logo que fica uma vaga, por forma, por qualquer outro motivo, por baixa não fica vaga, porque fica ocupada, mas ficando em reserva de recrutamento, logo que sai alguém, é possível de imediato preencher. Portanto, espero que consigamos este ano aliciar mais pessoas para se candidatarem a virem trabalhar na entidade de freguesia. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum senhor deputado deseja intervir acerca deste assunto? Ninguém? Vamos andar? Então, quem vota contra o mapa pessoal para o ano 2025? Quem vota contra, foi o que perguntei. Quem se abstém? O mapa pessoal está aprovado por unanimidade. Agora vamos aprovar a minuta. Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. Vamos continuar. 3.3. Autorização genérica da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande para dispensa da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais para o ano 2025. Algum senhor deputado deseja intervir acerca deste assunto? Nenhum deputado deseja intervir. Vamos andar. Vamos pôr à aprovação o documento, que é este que está aqui. Quem vota contra este documento? A autorização genérica para a dispensa da autorização prévia da Assembleia de Freguesia para os compromissos plurianuais assumidos para o ano em curso e previstos para o ano 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Minha caneta. Aqui esta, vá. Fugiu. É uma bica. É uma bica. É. Uma bica. Portanto, eu tenho que ler a minuta. Tenho que ler a minuta, já me ia esquecer. Autorização genérica. Presente deliberação do Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 9 de dezembro de 2024, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere a Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro de 2013, aprovou sob proposta da Sra. Presidente da Junta a autorização genérica para dispensa da autorização prévia da Assembleia de Freguesia para os compromissos plurianuais assumidos no ano em curso e previstos para o ano 2025. Mais deliberou, para cumprimento do disposto do artigo 6º, número 1, da alínea C, da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, articulado com o artigo 12º do Decreto-Lei 127 de 2012, de 21 de junho, submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes para a aprovação. A Assembleia de Freguesia, após análise dos documentos que foram presentes e em cumprimento do preceituado da lei vigente, deliberou aprovar a autorização genérica para a dispensa da autorização prévia da Assembleia de Freguesia para os compromissos plurianuais previstos para o ano 2025.
A presente deliberação foi tomada por unanimidade. Com 18 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Quem vota... Vou pôr a minuta a aprovação. Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Com 18. Assina a seguir. Caramba lá. Este é o protocolo. É assim. É isso. Desculpa. Vamos entrar no 3.4, discussão e votação do protocolo de funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, celebrado entre a Junta de Freguesia e o município da Marinha Grande para o ano 2025. Quem deseja intervir acerca deste assunto, do protocolo com a Orquestra Juvenil? Sem ser da CDU, é mais algum deputado que quer intervir? Vasco Silva, da CDU. Vou tentar ser o mais breve possível. Queria só dizer que, de facto, este protocolo é um documento extraordinário que deve ser sempre respeitado, quer do ponto de vista legal, quer moral, quer outros, quer por qualquer executivo de junta e qualquer executivo da Câmara Municipal. Ele é muito interessante porque, de facto, ele visa sempre uma continuidade e uma estabilidade da orquestra como uma forma de perpetuar a aprendizagem da música e, de facto, unir pessoas e representar um marco diferente na freguesia que o é. Dizer que o protocolo é a Orquestra Juvenil e Big Band. Ou seja, ele dá exatamente aqui a possibilidade de entrarem todos os iniciados que manifestem interesse pela aprendizagem da música e depois garante a sua continuidade com a constituição e passagem para a Big Band. De facto, este equilíbrio ele terá que se manter ou deve-se manter sempre nas melhores condições possíveis, de forma a que consigamos fazer esta passagem, que às vezes sabemos que não é fácil, não é? Pronto. E, de facto, mais do que um protocolo, a orquestra, eu penso que toda a gente tem essa consciência, a orquestra é um projeto. E é um projeto que nós devemos nos esforçar todos para perpetuar, para garantir a sua estabilidade e para que ela prossiga nas melhores condições possíveis para o futuro. Ela é a própria imagem também da Junta de Freguesia. E nós, indiretamente, também somos a imagem da Junta. E, de facto, se alguma coisa não está ou não correu bem com a orquestra, é claro que nos vai afetar nós todos, embora tenhamos as nossas opiniões divergentes. Mas, de facto, queria sensibilizar o Executivo para nunca abandonar este projeto e, de facto, quando às vezes temos aqui algumas decisões que depois acabam por ser um pouco radicais, porque radicais só no sentido de quase que haver uma renovação total de elementos da orquestra, né, a todos os níveis, essa estabilidade depois fica aqui um bocado em causa e esta passagem da orquestra depois para a criação da Big Band fica muito mais fragilizada. Penso que todos... Pois claro, não é? Se houver solicitações à Junta para haver uma representação ou uma animação que seja protocolada ou não, pronto, é a imagem da Junta, mas também a nossa imagem que fica aqui bastante diminuída.
E há quem esteja a favor, mas nem todas as forças estão a favor ou estão contentes com a situação atual. E era esta reflexão que eu precisava de exprimir aqui. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Creio que não colocou nenhuma questão. Não colocou. Fez uma afirmação. No entanto, se a Sra. Presidente quiser fazer alguma intervenção. Como? Ok. Pretende o Sr. Deputado tentar alguma resposta da Sra. Presidente? Obrigada pela sua apreciação. Efetivamente, o projeto da orquestra, de tudo aquilo que consegui apreciar, portanto, é muito importante para a comunidade, principalmente para os meninos que desejam aprender música. E o objetivo que penso que está a ser cumprido é o ensino da música às crianças que assim o querem. Todos nós já falámos e discutimos o que é que se passou, portanto não vale a pena estarmos a rebater a questão. Portanto, houve aqui muitas situações que efetivamente eram evitadas. Os meninos que estão matriculados, entre aspas, que estão inscritos, estão efetivamente a aprender, estão contentes. Claro que há sempre aqueles que iniciam, mas depois saem, portanto isso é normal, porque não é um ensino obrigatório. Pela vontade do Executivo, portanto é um projeto que lhe damos todo o apoio que nos é possível. Se há necessidade de consumíveis, de equipamentos, tivemos que renovar, aconteceu muita coisa com os instrumentos que havia, portanto ficaram danificados e incompletos, portanto a maioria deles, e nós temos estado a reforçar isto. Portanto, neste momento, tudo aquilo que nos foi pedido pela equipa técnica foi fornecido para que os alunos tenham as melhores condições. Quanto à perda, a própria Big Band em si, na verdade, é interessante, não é? A ideia de que os meninos que se formam, que depois também possam experienciar de uma forma mais profissional, mas na verdade não o tínhamos poucos elementos que completavam a tal Big Band, mas mantém-se. Porque inicialmente, tanto quanto eu tive conhecimento, também não havia Big Band. Portanto, a Big Band surgiu há poucos anos. A denominação da Orquestra Juvenil e Big Band. E havemos de lá chegar. Portanto, está tudo nesse caminho, com o esforço de todos nós, e bem disse que é um projeto da freguesia, portanto não é... A Junta é impulsionadora, a Junta de Freguesia é uma impulsionadora, mantém-se o interesse do município em apoiar o projeto, portanto estamos cá todos para ver se temos mais resultados, e a pouco eles vão aparecer. Portanto temos que manter este equilíbrio, não estamos a lutar contra ninguém, estamos a tentar o melhor, dar o melhor à comunidade, às crianças, e também dar uma boa utilização à parte económica, que são impostos de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que estamos em condições de pôr o documento à votação, mas nenhum Sr. Deputado deseja intervir. E então vamos ler. Presente minuta de aprovação de deliberação. Presente minuta de deliberação da Junta de Freguesia. Hã? Primeira votação do protocolo. Estou tão acelerada que até me esqueço. Ia perguntar agora, pronto. Ia ler e perguntava, fazia o trabalho todo ao mesmo tempo. Quem vota contra este documento?
o protocolo da Orquestra Juvenil, a Juvenil e Big Band da Marinha Grande. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quem vota, vou pôr à minuta a aprovação, quem vota contra a minuta? Minuta de aprovação de deliberação. Presente minuta de deliberação da Junta de Freguesia de Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 9 de dezembro de 2024, pela qual, ao abrigo da competência que a lei lhe confere, aprovou o protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande entre a Freguesia e o município da Marinha Grande para vigorar no ano 2025. Mais deliberou, para efeitos do disposto nos diplomas vigentes, submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia os documentos correspondentes à sua aprovação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após análise dos documentos que foram presentes no cumprimento da lei vigente, deliberou aprovar o protocolo de parceria com a Câmara Municipal da Marinha Grande, referente à Orquestra Juvenil e Big Band da Marinha Grande, para o ano 2025, aqui em apreciação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com 18 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções. E agora sim, vou pôr a minuta à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. As folhas de presença. Ora, dá-me ali para ver uma coisa. Não, isto é do Executivo. Então está para aqui. As folhas de presença. Está aqui. Como o documento, o documento todo, não é? E é só para mim, basta para mim. Aqui o senhor Pedro Manuel do Carmo Morgado, se calhar era melhor pôr aqui o seu contacto telefónico, no sentido das funcionários da Junta depois saberem os dados para transferência bancária, se não se importa. Pronto, eu tinha reparado na altura, mas depois tínhamos esquecido. Sim. Agora temos, pronto. Eu vou dar a palavra à senhora Presidente para falar com a Assembleia, depois também falarei, depois tenho os documentos todos para assinar e vamos trabalhando, Cesário. Chega aí a documentação. Então, gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estar aqui hoje, para terminarmos o ano com o orçamento. Portanto, muito obrigada. Desejar a continuação de boas festas e um excelente 2025 com toda a vossa família e todos os que vos são queridos. Que haja, pelo menos, saúde e mais paz. Muito obrigada. Aproveito também para dizer que esta Assembleia está terminada, que é a última do ano 2025 e 4.
2024, portanto estamos a aproximar de 2025. Igualmente quero desejar-vos tudo do melhor, paz, saúde, alegria, amor, felicidade, aquilo que se puder encontrar, e para os vossos familiares e amigos, para o Executivo também, da mesma forma, para os deputados e para o Executivo, e para o público que está aqui presente, que representa o público da Marinha Grande. Portanto, vocês dois representam o público da Marinha Grande. Quero desejar paz para o mundo, paz para o mundo. Era isso que eu mais gostaria de ter de prenda no ano 2025, com toda a sinceridade. Faz parte do homem, sim, faz parte do homem. Mas o homem não aprende e vamos destruindo o mundo. E isso entristece-nos a todos, certamente. E eu gostava muito, era a melhor prenda que me dava. Mas não podia deixar de dizer isto porque eu sinto isto com sinceridade. E, portanto, desejo a todos, dentro do possível, nas vossas casas, e lembrar-nos que há outros que ainda estão muito pior que nós e que esses têm que passar na mesma nem há Natal nem Ano Novo para eles. Lembramos dos mais carenciados, que acho que é importante. Boas festas para todos. Bom ano 2025.